Boa noite, igreja. Pedi ao irmão Cássio que me ajude aqui colocando o pedestal. O que aconteceu na quarta-feira realmente foi algo muito diferente, né? Nós contamos aqui duas histórias e fizemos até um círculo aqui que estivemos todos reunidos em um círculo de oração e círculo que contamos duas histórias que chamou muito a atenção, histórias que têm falado ao nosso coração desde quarta-feira, histórias que também foram contadas pela manhã pelo nosso irmão André, e nós vamos continuar falando sobre esse personagem que marcou muito a história do povo judeu, esse personagem que foi um exemplo para nós de integridade, esse personagem que foi um exemplo para nós daquele que quer servir ao Senhor independente das circunstâncias. Minha gratidão a Deus mais uma vez, irmão, pela oportunidade. Tenho certeza que com a essência do pastor Denilson, e prometo mais uma vez estar honrando o nome do Senhor aqui nessa noite e falando tão somente aquilo que a palavra do Senhor quer que a gente fale. E na quarta-feira passada, nós falamos sobre o seguinte tema. Deixa eu me organizar aqui, que estava ali sentado, mas não consegui. O controle, a soberania de Deus na história. Mas eu vou colocar mais um ingrediente nesse tema e vou dizer para os irmãos que o controle absoluto de Deus na história, porque entendo mais uma vez que Deus tem o controle absoluto de toda a história. Não é à toa que ele inspirou 40 homens orientados por Deus para escrever a sua palavra e transmitir para cada um de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, Deus Todo-Poderoso e Senhor das nossas vidas, nos colocamos na Tua presença, Senhor Deus, em oração, pedindo que o Senhor possa falar tão somente ao nosso coração mais uma vez nesta noite. Os papéis se invertem nesse momento e agora, Senhor Deus, depois de apresentar ao Senhor os louvores, as canções, as orações, é a hora do Senhor falar conosco nessa noite. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos que a Tua palavra possa ser eficaz e profundamente aos nossos corações. Portanto, nos usa como instrumento nas Suas mãos e que o Teu nome, a Tua palavra, possa ser exaltada nesta noite mais uma vez aqui desta tribuna, para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a sugestão do tema é esse, o controle absoluto de Deus na história. Escolhemos como texto base para a nossa meditação nesta noite o livro do profeta Daniel. Já desde quarta-feira falando, o André falou pela manhã no profeta Daniel e hoje, agora, novamente volta o profeta Daniel. Versículo 8 e 9 do capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Muito obrigado. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Daniel resolveu que não iria ficar impuro. Daniel capítulo 1, irmã, versículo 8 e 9. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Verso 9. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Amém? Bem, esse texto, na palavra de Deus,
que agora nós acabamos de ler, está dentro de um contexto. E que contexto é esse? Eu volto um pouquinho atrás na história do povo de Deus, quando o profeta Jeremias, um profeta que foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Se você abrir a sua Bíblia, no profeta Jeremias, capítulo 1, verso 1, vai encontrar ali no verso 2 ou 3, e não precisa fazer isso agora, que Jeremias foi escolhido por Deus ainda no ventre da sua mãe. E esse profeta, o quanto ele fez para evitar que o povo de Deus experimentasse mais um cativeiro. Ele fez de tudo para que esse povo entendesse que não era necessário passar por essa situação de ser cativo na Babilônia. E esse profeta, ele enfrentou uma oposição tremenda. Ele foi colocado numa cisterna e ali ele ficou. Mas ele não deixou de pregar a mensagem. Ele sofreu, mas ele não deixou de falar que o povo precisava se arrepender dos seus pecados. O povo precisava voltar-se para Deus, deixar a idolatria de lado. Esse profeta, ele profetizou, mais especificamente na nação de Judá e Jerusalém, por mais de 40 anos, sobre o reinado de mais ou menos 5 reis. Tem aqui Josias, Joacás, Joaquim e Zedequia. Então, ele teve a sua mensagem rejeitada, ignorada por todos esses reis e por toda a nação. Mas o mais importante de tudo é que uma semente que é plantada, ela nunca deixa de germinar. Há um terreno que essa semente que quando é plantada, ela brota, ela dá fruto, ela resplandece, ela ilumina, ela transforma, ela faz algo para glorificar o nome do Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. E viu então, aquele que acompanhou toda a destruição de Jerusalém, a destruição dos muros, a destruição do templo, a destruição do povo, a destruição das casas, a destruição das cidades. Viu sair da casa do Senhor os utensílios que estavam ali na casa de Deus, para ser levado para a Babilônia, para ficar sob os cuidados de um rei estrangeiro, um rei idólatra, chamado Nabucodonosor. Mas é nessa hora, é nesse momento, que surge o personagem que nós queremos ressaltar nessa noite. É nesse momento que surge o personagem chamado Daniel, que aqui na minha Bíblia, no versículo 8, diz que ele resolveu. Em algumas Bíblias diz que ele assentou no seu coração não se contaminar. Em outras Bíblias, vai dizer que ele propôs no seu coração não se contaminar. Seja qual for a sua versão, o fato é que Daniel estava determinado a ser uma pessoa íntegra e temente a Deus. Detalhe: ele só tinha 17 anos, 18 talvez, era um jovem ainda, conforme a gente disse na quarta-feira, mas era um jovem que saiu de Jerusalém para viver naquele reino, e naquele reino
ele disse para ele mesmo que eu possa perder até a minha vida, mas eu vou ser fiel ao meu Deus, independente das circunstâncias, independente do que possa acontecer comigo, mas eu serei fiel a Deus. E Daniel traz uma lição tão preciosa para nossas vidas. Daniel traz uma lição que, independente de onde a gente estiver, ou da circunstância em que Deus colocar a gente tem e deve ser fiel para o nosso próprio bem. Porque o verso 9 vai dizer para a gente que Deus concedeu a Daniel o quê? Misericórdia. Deus concedeu a Daniel misericórdia. Deus foi bom com Daniel. Deus viu a fé de Daniel e contemplou a fé de Daniel e fez com que aquele chefe dos eunucos pudesse compreender a decisão que Daniel tomou. Aí que entra a questão muito importante. Os homens até dominam, mas é Deus que tem a última palavra. É Ele que predomina, é Ele que manda, é Ele que fala. E é no momento dele, é no tempo dele. Então Deus agora está usando esse jovem ainda para testemunhar do seu poder ali naquela nação idólatra, ali naquela nação estrangeira. E Deus então vai usar Daniel de uma forma poderosa. Versículo 13 de Daniel capítulo 1. Então, capítulo 1, verso 13, né? Não é o verso 13, é o verso 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência em todas as visões e sonhos. Daniel recebeu da parte de Deus não só a inteligência nas ciências, mas também a possibilidade de explicar sonhos e visões. E Daniel, então, abençoado por Deus, direcionado por Deus, o versículo 21 vai dizer que ele continuou até o 1º ano do rei Ciro. A gente falou na quarta-feira que esse versículo indica pelo menos 70 ou 80 anos de uma vida de fidelidade, de uma vida de integridade diante de Deus. Não foi períodos, não foi hoje foi, amanhã talvez, no outro dia não, mas foi durante toda uma vida de fé e confiança no único Deus. Que exemplo precioso para nossas vidas. Que exemplo maravilhoso que Daniel, ele traz para a gente, né? Então, uma vida, né, entregue nas mãos de Deus é sempre a garantia de sucesso, é sempre a garantia de vitória, independente de qualquer circunstância. Então, Daniel recebeu inteligência, recebeu sabedoria, o dom de interpretar sonho. Daniel foi abençoado pela graça de Deus, porque no seu coração ele propôs não se poluir com as iguarias daquele palácio, não se poluir com os manjares daquele palácio, não se dobrar aos caprichos do rei. E Deus então teve compaixão de Daniel, e Deus então concedeu a Daniel a vitória que ele precisava.
Ele conseguiu o respeito do chefe dos eunucos, e ali, então, ele permaneceu, sendo fiel a Deus. O profeta Ezequiel, e eu citei isso na quarta-feira, no capítulo 14, o profeta Ezequiel começa a partir do verso 12, falar sobre o julgamento, o juízo que acontece sobre a nação que é pecadora, a nação que não serve ao Senhor, a nação que não obedece ao Senhor. E ali no versículo de número 13, ele diz que nessa cidade ou nessa nação haverá fome, haverá muita fome, e nessa cidade, por causa dessa fome, vai morrer muitos. Mas se naquela cidade estivesse o profeta Daniel, estivesse Noé e estivesse Jó, mesmo assim, só salvariam a vida deles mesmos, porque eles não, para a justiça deles, não cobriria a falha dessa nação. Eu fiquei pensando, por essa razão, essa nação que Deus um dia escolheu através de Abraão ali, diz que dele seria uma grande nação, mas essa nação, ela não correspondeu à vontade de Deus, e por essa razão, essa nação, ela sofreu tanto dano na sua existência, e sofre danos até hoje. Mas o fato é que o profeta Ezequiel continuava dizendo, lá no versículo 15, ele vai dizer: mas se nessa terra passar fera selvagem, se nessa terra essas feras selvagens vai dizimar toda a população dessa cidade, mas esses 3 homens de Deus, estando nelas, somente eles se salvariam: Noé, Jó e Daniel. Aí, o profeta Ezequiel vai continuar dizendo, lá no versículo 17 do capítulo 14, você pode conferir isso em casa: e se nessa cidade haver guerra, muita guerra, for dizimada toda a população, mas se tiver Daniel, Jó e Noé, somente os 3 escapariam. Somente os 3, pela sua justiça. E se houver peste nessa cidade, diz o versículo 19, que só escapariam esses 3 pela sua justiça. Não é à toa que o profeta Ezequiel continua dizendo, lá no capítulo 18, no versículo 1, quando ele fala um provérbio: os filhos comeram uvas e os dentes dos filhos se esbotaram. Ele está dizendo que esse provérbio não existe mais. Esse provérbio não estava correto, esse provérbio não é certo, porque hoje a responsabilidade é pessoal. E Daniel estava ali, naquele lugar, naquele império totalmente idólatra, mas com a responsabilidade pessoal de ter um relacionamento pessoal com Deus. E ele estava disposto a sofrer qualquer consequência na sua vida, mas ele não ia desobedecer o seu Deus. Até que ponto a fé de Daniel, ela tem contagiado as nossas vidas? Até que ponto a fé de Daniel tem contagiado no nosso dia a dia, para ser fiel ao Senhor, independente das circunstâncias? Irmãos, a gente precisa entender que esses relatos bíblicos da palavra de Deus é totalmente inspirada e inspiradora para a nossa vida, para que a gente possa enfrentar esse mundo presente, esses dias atuais, alicerçados na verdade da palavra de Deus, entender que um dia
iremos estar diante do tribunal de Cristo, hoje pela manhã, quando nós fomos chamados a ser testemunha no reino, para ser sal nessa terra, para ser luz nesse mundo, a gente precisa transformar esse mundo com o sabor do Evangelho, com a luz de Cristo, porque nós estamos vendo muitos se perdendo, muitas pessoas deixando de servir ao Senhor. E aqui, nesse relato, nós vamos ver que uma vida inteira do profeta, ele foi fiel ao Senhor. E a gente avança um pouquinho na história e chega lá nos seus provavelmente 70, 80 anos de vida, quando ele já passou por 4 impérios, ele mesmo no sonho que ele relatou para Nabucodonosor, o sonho que ele teve, onde ele vê 4 reinos e relata isso para Nabucodonosor, quando a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o quadril era de bronze, as pernas de ferro e de barro. O profeta Daniel já tinha passado por esses 4 reinos e vê agora o império, conforme o irmão disse de manhã, já totalmente desfeito, com aquela escrita na parede, aonde aquele império caía sobre o domínio de um rei chamado Dario e sobre o seu general chamado Ciro. Mas mesmo assim, esse homem de Deus, ele foi fiel ao ponto desse rei estrangeiro, desse rei agora que assume o poder, desse rei agora que tem o domínio sobre a Babilônia, continua tendo a mesma consideração, o mesmo respeito, a mesma relação com aquele homem de Deus, porque viu nele um servo do Senhor. E Daniel, mesmo passando por todo esse trajeto todo de vida, ele chega naquele momento da história ali, sendo um homem a ser candidato, a ser o principal no reino do rei, do grande general Ciro, que era o homem que estava dominando a Babilônia naquele momento. É bom, é muito importante a gente ser fiel ao Senhor. É muito importante, é muito bom a gente honrar o nome do Senhor. E Daniel assim fez. Mas infelizmente, o capítulo 6 registra para a gente, nós falamos sobre isso na quarta-feira, uma história que chama a nossa atenção, porque Daniel agora, ele se coloca como um dos principais ali naquele reino, mas a inveja dos seus opositores, por entender que aquele homem cativo, aquele homem que veio exilado, que veio como escravo, não tinha direito de tomar o poder, de ser o segundo homem naquele reino ali. E lá no capítulo 6, relata uma das histórias mais bonitas e mais interessantes e mais inspiradoras para a gente, quando Daniel, ele é levado à cova dos leões, mas ele em momento nenhum fraquejou a sua fé. Por inveja, aqueles homens levaram o rei a fazer um decreto para que todos, durante 30 dias, não orasse a Deus nenhum que não fosse a Ciro. Mas Daniel, que de costume, pela manhã, à tarde e ao anoitecer, se prostrava na janela, olhando para Jerusalém, e orava ao Deus Todo-Poderoso. E assim ele continuou, até que foi pego, até que viram, mas ele não deixou de orar. Quando Ciro tomou conhecimento, diz a palavra, que naquela noite ele não dormiu. Naquela noite ele não conseguiu sequer ouvir uma música
instrumento. Fugiu dele o sono, como diz lá no versículo 18 do capítulo 6. Ele não conseguiu dormir, porque ele gostava de Daniel, porque ele tinha uma consideração tremenda por Daniel. E ele vendo que aquele amigo pessoal estava sentenciado à pena de morte, ele viu, poxa, não tem como eu fazer nada. Tentou de tudo. Se você ver o relato bíblico aí do capítulo 6, você vai ver que ele tentou mudar as circunstâncias, mas a palavra de um rei não pode voltar atrás. E ali, então, infelizmente, ou felizmente para a gente, para dar testemunho para cada um de nós, Daniel foi colocado ali. Mas pela manhã, no outro dia, é o que mais interessa para a gente. Daniel foi chamado pelo rei ali, ó. Diz o versículo 19. Chegando amanhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste, disse o rei a Daniel: servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus, enviou um anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Que milagre aconteceu na vida desse homem que foi temente a Deus. Chegou uma circunstância dessas, e assim como o André falou, transportando-o para aquela sala, aonde a escrita estava na parede, e naquele momento, eu faço você pensar, como foi aquela noite de Daniel, ali, como foi aquele momento, em que o rei, com certeza, esperava um milagre, mas não tinha tanta certeza. Mas aquela noite eu tenho certeza que foi uma das noites mais especiais na vida desse profeta, que honrou, que glorificou, que foi um profeta que sempre foi íntegro e temente ao Senhor. Quando a gente propõe no nosso coração a servir a Deus de verdade, com sinceridade, aonde quer que a gente esteja, a nossa vida é uma vida de testemunho. A nossa vida, ela vai falar por nós mesmos, independente do local que a gente estiver. Ontem a gente estava no aniversário dos amigos da gente, meu, da Marisa, da Nicole, e ali a gente estava tomando o nosso suco, nosso refrigerante e a nossa água. E a maioria que estava ali tomando seus drinks, tomando suas cervejas, mas uma festa muito tranquila. Mas em dado momento, o anfitrião da festa, ele chega para a gente e vê nós três bebendo água, ele fala para a gente, para mim, né, no caso, quando eu crescer, eu quero ser assim também. Essa é a vida livre que nós temos, porque nós podemos dizer não, porque nós podemos estar em qualquer lugar e estar glorificando o nome do Senhor, através do nosso testemunho, através da nossa vida no altar do Senhor. Porque há um momento que Deus vai usar a gente, e de repente esse momento pode ser contínuo, assim como Deus usou a Daniel, assim como Deus falou profundamente a Daniel, e Daniel foi fiel a Deus, e essa nação da Babilônia viu o quanto esse servo era fiel. Nós também falamos sobre
outro personagem da Bíblia que também foi muito fiel a Deus em toda a sua trajetória. E por sinal é uma mulher, é uma jovem, mas ela foi levada ela foi uma mulher, ela era judia, e é Esther. Nós falamos isso na quarta-feira. Esther foi uma mulher que realmente foi um exemplo. A Esther foi uma rainha. A Esther foi uma mulher que a Bíblia relata a história dela, uma história tão bonita, uma história que fala de uma pessoa que no momento certo Deus pegou para usar, e Deus usou. E Deus usou de uma forma sobrenatural essa mulher. Porque eu entendo que Deus tem o controle absoluto da história. É Deus quem controla a história, independente das circunstâncias, é Deus quem controla a história. E lá no livro de Esther, vai falar sobre a vida dela, e essa personagem também na quarta-feira chamou muito a nossa atenção, não foi, bom Ribamar? Chamou muito a nossa atenção, porque entendemos que 53 anos se passou depois que Daniel saiu ali da Babilônia. Eu não acredito nem que Daniel tenha saído, eu não vejo esse relato na Bíblia, mas o fato é que Daniel, se ele morreu ali na Babilônia, ele morreu fiel ao Senhor, independente do lugar que ele estava. Não sei se ele voltou porque Ciro deu carta para voltar para Jerusalém, para reconstruir a cidade, para reconstruir os muros, para reconstruir tudo. Mas o fato é que alguns desses judeus que estavam ali, eles firmaram residência em outros locais, e 322 quilômetros depois da Babilônia, estava ali um rei chamado Assuero, que dominava da Índia até a Etiópia, e por ali passou alguns judeus para morar, e entre eles um homem chamado Mordecai, que levou sua prima ainda bebê para lá, para ficar morando lá, porque seu pai e sua mãe haviam morrido. E ela foi então cuidada pelo seu primo. E ali firmaram residência, e naquele palácio, se você ler o livro de Esther, no capítulo 1, você vai ver o quanto era bonito aquele local. Quando a gente fala de coisa bonita, de cidade rica, de cidade poderosa, nós lembramos de uma cidade chamada Dubai, lá nos Emirados Árabes, uma cidade muito rica. Mas quando a gente lê o livro de Esther e vê o capítulo 1, nós vamos ver que aquele local também era um local muito lindo. Era tudo de ouro, o castelo, a cidadela de Suzã, onde o rei Assuero estava, era uma cidade muito bonita. E para se ter uma ideia, esse rei fez uma festa que durou 180 dias. Quem hoje faz uma festa que dure 180 dias, com vinho à vontade para todos, com lugar para poder todo mundo ficar, com os utensílios, com os jarros todos de ouro e todos diferentes um do outro, mostra o poderio que tinha esse rei. Mas é ali que o controle absoluto da história, Deus vai agir. É naquele local que Deus vai levantar uma rainha chamada Esther. Ela vai para ali, ainda bebê. Quem era rainha naqueles dias era uma mulher chamada Vasti. O rei Assuero era o grande rei daquela época, um rei poderoso. Herdou um império poderoso de Dario, que era seu pai. Prova disso que dominou a Babilônia, nem foi lá, quem foi Ciro que estava lá, mas ele é que dominava tudo. E ali, naquele local, naquele império, ainda o poder de Deus é manifestado através dessa rainha, que no dia dessa festa, o rei estava promovendo
precisou da presença da rainha junto com ele, ela não atendeu o convite. E então, por essa razão, isso trouxe um descontentamento muito grande para aquele rei. E ele então, o que fez? Destituiu ela do trono, destituiu ela do poder, tirou a coroa dela. Orientado pelos seus astrólogos, orientado pelos seus conselheiros, ele faz o que podemos dizer, um concurso. E nesse concurso, ele chama as mulheres mais bonitas de cada província. Eram 127 províncias. E ali, tomando conhecimento daquele concurso, onde seria escolhida a próxima rainha, a Esther, uma jovem que agora com provavelmente 20 anos de idade, linda, ela entrou nesse concurso. Quando chegou o dia dela, ela foi escolhida rainha e recebeu aquela coroa, sendo uma judia. Até então, Assuero não sabia de nada. Até então, ele não sabia que ela era uma judia. Mas Deus, que tem o controle absoluto da história, é Ele quem dá as cartas, é Ele quem faz tudo acontecer. E ele então, Mordecai, aquele primo que também cuidava dos afazeres ali naquele palácio, um belo dia, ele descobre uma trama para matar o rei. Ele descobre uma armação para tirar a vida daquele rei. E ele então fala isso para a rainha, que agora é Esther, que ao mesmo tempo relata isso ao rei. E aquele rei, ao tomar conhecimento, faz a investigação e chega ao veredito de que realmente era verdade. Queriam tirar a vida do rei. E o rei manda enforcar aqueles 2 homens e manda que isso fique relatado nas crônicas daquele grande reino. Mas a história continua, e nós falamos na quarta-feira. E a história continua. Entra um personagem chamado Amã. E esse personagem, dizem os historiadores, que ele era um descendente dos amalequitas, um povo que odiava os judeus. Não sei se isso tem 100% de verdade, mas é provável que seja, assim diz os historiadores. E ele, vendo que aquele homem, Mordecai, e ele, Amã, que foi coroado, que foi colocado como primeiro-ministro naquele reino, e era um homem que queria receber reverência, que todos se inclinassem as suas cabeças quando ele passasse. Mas aquele judeu não tinha por prática a obedecer essas coisas, a obedecer esses caprichos daquele homem. E por isso, ele granjeou um ódio tremendo daquele homem, que não sossegou, enquanto buscou do rei um decreto para exterminar todos daquela nação que fossem estrangeiros, ou seja, todos os judeus. Mordecai toma conhecimento. Mordecai toma o conhecimento. Então ele relata isso para o servo de Esther. E ela então, ao tomar conhecimento, sabia que não podia fazer nada, porque ela não podia comparecer na presença do rei, a não ser que o rei a chamasse. Porque o rei, quando levou o não de Vasti, ele firmou um decreto que a partir daquela data, nenhuma pessoa poderia chegar à presença do rei sem que ele chamasse. E se chegasse e ele não estendesse o seu cetro, essa pessoa morreria. Mas
Mordecai, esse homem usado por Deus, ele fala algo que chamou muito a minha atenção, lá no capítulo 4, versículo 13 e 14, quando ele disse para ela assim: então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada rainha. Eu gostei muito dessa parte final. Quem sabe se não foi para esse momento que esse povo, que na verdade deveria ter ficado voltado para Jerusalém, mas já tinha afirmado ali naquele local, naquela terra estrangeira, no meio daquele povo, firmado sua residência, ele diz: talvez é nesse momento que Deus quer usar você, para você livrar o seu povo. É nesse momento que Deus quer usar você, para que essa atrocidade com o povo judeu que estava ali não acontecesse. E de repente, ela entende isso e pede que ele e o povo jejue, Mordecai, que ela jejuaria também. E depois de 3 dias, ela ia se apresentar ao rei, independente de perder sua vida ou não, porque se o rei não estendesse o cetro para ela, ela perderia a sua vida. E aquela rainha tomou essa iniciativa, se apresentou ao rei. E ela se apresentou ao rei não para contar ao rei, o mais interessante é isso, não para contar ao rei a trama que haviam contra o povo. Ela se apresentou ao rei para convidá-lo para um banquete. E o rei então estendeu o cetro, recebeu aquela rainha e atendeu o convite da rainha. E no convite, quando estávamos todos ali, ele fala com ela, se ela, o que ela pedisse, ele daria. Ela diz para ele: ó meu rei, eu peço que o Senhor me atenda mais uma vez, porque amanhã vou fazer outro banquete, para que você possa vir novamente. E amanhã te revelarei aquilo que eu desejo no meu coração. A tarde chegou do primeiro banquete. Ainda não acontecia o segundo banquete, quando aquele rei estava ali perturbado de coração. Ele pede que um dos seus conselheiros abra o livro das crônicas e veja ali, leia para ele, para acalmar o coração dele. E aquele conselheiro abre justamente no dia em que havia uma trama contra o seu rei e um homem chamado Mordecai havia dito para ele, era sabedor do que tinha acontecido e sabia que se ele não falasse para a rainha, que falasse para o rei perderia a sua vida. E o rei, vendo aquilo ali, lendo aquelas crônicas, ele pergunta: o que foi feito? O que foi feito com esse homem? E aquele conselheiro: nada. Nesse momento, quem chega? Amã, aquele que odiava Mordecai, aquele que odiava o povo de Deus, que odiava os judeus. Mas quando ele chega e ouve esse relato aí, em meio que pela metade, e não entende muito bem, e o rei fala para ele, e ele então diz para o rei: o que
O rei diz para ele: o que que eu posso fazer com aquele que livra o rei de perecer, de morrer? E Mordecai e a mãe então diz: esse homem, ele tem que ser vestido de vestes reais, ele tem que andar pela cidade num cavalo real, com uma coroa nesse cavalo, e essa pessoa precisa ter alguém acompanhando e dizendo: esse é aquele a quem o rei quer bem, esse é aquele a quem o rei quer bem, por toda a cidade fazendo isso. E Mordecai vai dar, e Amã vai dar essa sugestão para quem? Para o rei fazer, não sabendo ele que era justamente a pessoa a qual ele perseguia, a pessoa a qual ele odiava, a pessoa a qual ele detestava. E agora o rei determina, porque não sabia ele quem era: faça isso, Amã, com aquele homem que cuida ali da frente do palácio, com aquele homem que cuida ali de todos os afazeres ali, esse homem chamado Mordecai. E aquele homem que odiava teve que fazer aquilo que o rei mandou, porque é Deus que controla a história. Deus é absoluto na história, independente das circunstâncias. Amã tinha preparado uma forca de 20 metros de altura para Mordecai. Mas quem foi que experimentou aquela forca? Foi justamente Amã, aquele que perseguia o rei. Porque no segundo encontro, quando a rainha esteve na presença do rei, ela relatou tudo para o rei. Falou da trama que havia contra o seu povo e pediu clemência, pediu misericórdia ao rei. E o rei, então, vendo aquilo, ele ficou muito perturbado. Saiu, diz o texto bíblico, para o seu jardim. E quando ele volta, ele encontra Amã aos pés ali da rainha. E ele interpretou que a rainha poderia estar sofrendo algum dano, algum tipo de ameaça. E determinou a morte daquele homem enforcado na própria forca que ele armou. É uma história. A Esther é uma história que chama muito a nossa atenção. É uma história que a gente precisa entender que os grandes estudiosos da Bíblia, há muita controvérsia no livro de Esther. É o único livro que diretamente, que de uma forma implícita, não fala o nome de Deus, mas a gente vê o agir de Deus na sua palavra, nessa história. A gente vê o agir de Deus como um Deus que é absoluto, independente de estar o seu nome escrito neste livro. Eu entendo que esse livro é inspirado por Deus, senão não estaria aqui na palavra de Deus. É um livro que chama muito a nossa atenção, para que a gente possa ser usado por Deus, independente da circunstância, independente de onde a gente estiver. E Esther, mesmo ali, mesmo naquele lugar, mesmo não voltando para a sua nação, ela foi usada por Deus. Infelizmente, e não é fato para a gente agora esmiuçar, porque fica para cada um de nós estudar, para cada um de nós pesquisar. Muitos têm colocado tantas coisas que de repente nem existe aqui no livro de Esther. Muita comemoração, muita coisas que de repente não é de acordo com a palavra de Deus. Por isso que o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá entendimento. Aonde que uma festa chamada festa de Purim, que aconteceu porque houve um livramento de um povo, e o povo escolhido de Deus nessa circunstância, mas essa festa hoje ela não é uma festa
que de repente guarda esses princípios que a palavra de Deus fala para a gente. Então, meu irmão e minha irmã, guarde aquilo que é de melhor da palavra do Senhor. E Marisa disse até, falou, não fala desses detalhes, que não tem explicitamente o nome de Deus na história e no livro de Esther, mas é um livro inspirado por Deus. E Deus aqui nessa história está controlando tudo. Por isso que o tema que nós defendemos nessa noite é o controle absoluto de Deus na história. E Deus aí espera 20 anos para usar essa rainha. E Deus aí, ele usa ela de uma forma poderosa, porque seria para aquele povo que estava ali um genocídio. Ela conseguiu, um decreto, não libertando o povo da morte, mas podendo lutar pelas suas vidas, podendo lutar para que eles não fossem dizimados. Então, está aí. Aonde quer que nós estejamos, Deus, ele quer usar a cada um de nós. Essa é a aplicação para nossas vidas. Ele está usando a cada um de nós. Seja você no ônibus, esteja você no colégio, esteja você no dia a dia do seu trabalho, mas aonde você estiver, Deus espera de você que você seja uma pessoa íntegra, correta e temente a Deus, sabendo que, pela graça de Deus, a nossa responsabilidade hoje é toda pessoal. Veja que Noé, Daniel estavam ali, mas eles não poderiam salvar a nação. Jó também não puderam salvar a nação. Então, Jesus hoje te chama a ter um compromisso real, um relacionamento mais íntimo com Ele, a buscar a cada dia mais uma santificação, buscar cada dia mais estar junto dele, praticando assim aquilo que ele ensinou, Aquilo que ele ensinou, que vai totalmente. Quem está estudando na EBD está vendo o que Jesus ensinou para os seus discípulos e para aquela grande multidão que ali estava. É totalmente contrário aos valores desse mundo, mas é nesses valores que o nome dele é glorificado e exaltado, para a honra e glória do seu nome. Que Deus possa completar no coração de cada um de nós esta palavra que começou aí na quarta-feira, se estendeu aí no irmão André, e agora a gente fecha, com relação ao profeta Daniel, e esse livro aí que é tão interessante para a gente entender que, independente de tudo, Deus, ele tem o seu propósito absoluto, é dele, ninguém toma, entendeu? Deus não perde o controle jamais. Ele tem o controle da nossa história, da sua história, da minha história. E Ele quer que a gente seja, nesse grande palco da vida que Ele nos colocou, um instrumento nas suas mãos. Amém?